Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais uma atividade síncrona de cidadania, ética e espiritualidade para os alunos da engenharia, terceiro período. E vamos só um instantinho para eu compartilhar a tela aqui do que nós veremos hoje. Hoje o nosso assunto é dimensão religiosa da vida. Na verdade, nós estamos continuando o assunto da aula passada. Nós falamos sobre... eu fiz um apanhado geral sobre religiosidade, o que alguns filósofos e pensadores pensavam, né? Defendiam sobre isso. Falei também sobre a proposta do Kierkegaard sobre os estágios da vida, que é o estágio, né, segundo Kierkegaard, a vida humana é dividida em 3 estágios. O primeiro deles é o estágio estético, depois o estágio ético e, por último, o estágio religioso. Isso tem a ver com como o ser humano lida com as questões da vida e o seu posicionamento em relação ao mundo, né? Ele diz que no estágio ético, no estágio estético, que é o primeiro, o indivíduo é voltado para si mesmo, apenas para si mesmo. E antes disso, né? Antes disso, o segundo Kierkegaard, uma coisa que acompanha o ser humano é a angústia e a incompletude, né? Então, a angústia porque ele precisa escolher, ele é livre para escolher e ele não sabe, às vezes, escolher, e isso lhe causa angústia, né? E o desespero, porque diante de tudo que está posto, ele se vê incompleto, né? Então, aí nessa angústia e incompletude, ele vive esses 3 estágios da vida. No primeiro estágio, o estágio ético, o estágio estético, o ser humano volta para si mesmo, ele é apenas um espectador da vida, das coisas, né? Ele busca o prazer, e uma figura bastante interessante para se pensar é que o ser humano, no estágio estético, ele olha para o próprio umbigo, ele apenas olha para o próprio umbigo. No estágio, aí ele busca a satisfação, mas cada vez mais se satisfazendo, ele tem mais e mais carências, né? Então, ele continua nessa angústia e nesse desespero. E logo depois vem o estágio ético, quando o ser humano para de olhar simplesmente para o seu umbigo e olha para frente, para o horizonte. Ele olha para o horizonte, ele percebe que o mundo não gira em torno dele, né? Ele tem uma sociedade, ele está inserido numa sociedade, né? Tem um mundo que acontece e ele é um dos atores desse mundo. Então, começa aí o estágio ético. Aí essa pessoa, esse ser humano no estágio ético, se vê como alguém que pertence a uma sociedade, né, que precisa interagir com essa sociedade, que há leis que precisam ser cumpridas, há circunstâncias que precisam ser enfrentadas, não simplesmente para o seu prazer, né, para a sua satisfação. E aí ele se torna um ser humano, ele se percebe um ser humano inserido numa sociedade que obedece regras, que, né, se torna um trabalhador, um trabalhador consciente, um pai e uma mãe devotados, né? Ele percebe a sociedade em si, mas ele também continua continua com a sua angústia, com o seu desespero, porque simplesmente perceber o outro não é suficiente. Então, ele entra no estágio religioso, que o Kierkegaard chama de estágio religioso, quando ele não simplesmente olha para frente, né, olha na horizontal, mas ele olha na vertical, e aí ele percebe a relação com Deus, com o transcendente. E aí sim ele encontra a satisfação das suas necessidades, porque vai além daquilo que ele daquilo que ele pensa. A satisfação dele não está apenas nele, nem no outro ser humano, mas no próprio Deus, né? No transcendente, numa realidade que vai muito além da dele. E ele usa para isso o exemplo de Abraão, da personagem bíblica Abraão, né? Que diante da proposta que Deus fez para ele, né? Deus tinha dado um filho, prometeu um filho a Abraão,
E aí Deus deu esse filho a Abraão na sua velhice, mas em um determinado momento Deus pediu o filho de volta. Deus pediu para Abraão, pediu não, ordenou para Abraão que Abraão sacrificasse o seu filho. Em vez de Abraão negar, Abraão aceitou aquela ordenança e foi sacrificar o filho, porque Abraão entendia que Deus iria, de alguma forma que ele não sabia qual, mas Deus iria dar o seu filho. A promessa de Deus não iria se desfazer, se descumprir, né? E aí a Bíblia conta, a Bíblia relata que quando Abraão foi sacrificar o seu filho, apareceu um anjo e impediu que Abraão fizesse esse sacrifício. Então, aí é o que é o chamado salto de fé. Abraão não estava dando um salto no escuro em direção a uma circunstância que ele não entendia, ou que ele não que ele estava simplesmente desesperado e iria fazer, mas ele tinha consciência, ele tinha certeza, clareza que Deus iria permanecer, manter a sua promessa. Por isso que ele cumpriu a ordenança, né? E o próprio Deus viu isso, né? E o relato bíblico diz que Deus, no seu diálogo com Abraão, falou: visto que você não me negou seu próprio filho, eu também não, né? Você não precisa fazer o sacrifício e tal. Então, o indivíduo no estágio religioso, ele vive, ele cumpre as regras, ele cumpre as leis, não simplesmente porque ele vai ser penalizado ou vai ser é, ou vai ser bonificado com isso. Ele cumpre porque tem que cumprir. O parâmetro dele não é simplesmente as leis, né? E aí o Kierkegaard diz que a ética fica suspensa, porque ele cumpre o que tem que cumprir, ele faz o que tem que fazer, simplesmente porque o parâmetro é Deus, simplesmente porque tem que fazer, né? Não por alguma coisa que o force a isso, né? E aí agora nós vamos começar o nosso assunto falando sobre dimensão religiosa da vida, é, a dimensão religiosa da vida. E aí, em relação à dimensão religiosa da vida, eu queria trazer o conceito de secularização e dessecularização. O que é secularização? De forma bem rápida e direta, esse é um conceito, eu quero abordar aqui o que o Berger, o que o Peter Berger, o sociólogo Peter Berger, aponta no livro do Céu Sagrado, e ele trabalha esse conceito de secularização e dessecularização, né? Secularização, trocando em miúdos, é você esvaziar de significado religioso as coisas, né? As coisas. Nós sabemos que, nós já vimos, né, em aulas anteriores, que a religiosidade é definida pelos dogmas, pelos ritos e pelos tabus. E dentro de tudo isso, a religiosidade, ou a religião, todas as religiões têm os seus símbolos, né? E tem os seus rituais, os seus ritos, né? E secularizar seria esvaziar o sentido religioso daquilo. Por exemplo, algo que eu sempre digo, né, em relação ao cristianismo, a secularização fica bem clara e de fácil entendimento quando você olha para o Natal e para a Páscoa. Para o cristão, o Natal significa o nascimento de Cristo, né, o Redentor, o Messias. Mas quando você olha para a sociedade de uma forma geral, o Natal foi secularizado. Pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém lembra de Jesus, do nascimento de Jesus, mas todo mundo lembra do Papai Noel, né? Eu digo para os alunos que não tem problema vocês se presentearem. Aqui na minha própria casa, eu faço isso, né? Nós fazemos uma árvore de Natal, nós colocamos os presentes nessa árvore, escrevemos para quem é os presentes, mas também eu construo um presépio, uma coisa que está ficando cada vez mais rara nas cidades, na sociedade de uma forma geral, são os presépios. Em pouquíssimos lugares você vê presépios. E, na verdade, o Natal de fato, o que representa o Natal de fato não é uma árvore de Natal, né? O que representa o Natal
é o presépio, o nascimento de Cristo. Então, mas ninguém lembra disso. Todo mundo lembra do Papai Noel e pouca gente lembra de Jesus ou do nascimento de Jesus. Isso é secularizar, né? Isso é secularizar, ou seja, esvaziar de sentimento, esvaziar o significado religioso daquela data, daquela circunstância. A Páscoa é a mesma coisa. Quando você a Páscoa para o cristão é a ressurreição de Cristo. É um momento que Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o pecado e ressuscitou. Né? Ele, como homem, teve sobre si toda a culpa da raça humana, né? A culpa dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E ele vence tudo isso e ressuscita vitorioso sobre essa culpa, sobre esse pecado, sobre esse distanciamento. Isso é a Páscoa para o cristão. Né? Mas a Páscoa, de uma forma geral, foi secularizada e pouca gente, ou quase ninguém, lembra desse significado, mas lembra do coelhinho da Páscoa. Né? É, quase espirrei aqui. É, lembra do coelhinho da Páscoa, dos chocolates, né? E tudo aquilo que envolve a Páscoa. Né? Envolve a Páscoa em termos seculares. Né? Mais uma vez eu digo, não há problema nenhum em dar ovos de Páscoa, né? Comemorar essa data, lembrando disso, né? Mas não se pode deixar o significado real da coisa, né? O significado real dessa data. Aqui em casa nós fazemos isso também, né? Compramos ovos de Páscoa, eu dou para os meus filhos, a gente faz até uma brincadeira que eu aprendi quando era criança. A minha mãe, é, a minha mãe escondia os ovos, os ovinhos, né, os ovos de Páscoa, e lá em casa nós somos em 5, então uma casa grande com muitos filhos, né? Uma família grande com muitos filhos. E aí a minha mãe escondia os ovos de Páscoa e fazia as pegadinhas do coelhinho com farinha de trigo, né? E aí, quando nós acordávamos domingo à tarde, depois do almoço, né? Todo mundo vai dormir depois do almoço, e aí víamos aquelas pegadinhas ali, íamos atrás, procurávamos os ovos de chocolate. Aquilo era interessante, era gostoso, né? Mas o significado da Páscoa, a doçura da Páscoa não está no ovo de Páscoa. Né? A doçura da Páscoa está na ressurreição de Cristo. E eu faço isso aqui em casa, né? Também com os meus filhos, mas eu sempre ensinei isso, né? Que apesar do coelhinho da Páscoa, o coelhinho da Páscoa é de faz de conta, né? A gente, eu sempre coloquei essa frase para a Larissa, inicialmente, para minha filha, né? Laricinha, o coelhinho da Páscoa é de faz de conta. A Páscoa real é a ressurreição de Cristo. Então, ela, na cabecinha de criança dela, ela sempre soube que a Páscoa e o Natal tinham uma circunstância de faz de conta e uma circunstância real. Né? O faz de conta é o Papai Noel, no caso do Natal, e o real é o nascimento de Cristo. O faz de conta, no caso da Páscoa, é o coelhinho da Páscoa, e o real é a ressurreição de Cristo. Então, mas o que é a secularização? É isso, é esse esvaziamento de significado religioso. Né? Secularização é o processo pelo qual instituições e símbolos religiosos perdem sua influência em setores da sociedade e da cultura. Né? Então, o Berger aponta isso. Ele pode ser observado no declínio do conteúdo religioso nas artes, filosofias, literatura, sobretudo na ascensão da ciência como uma perspectiva autônoma e inteiramente secular do mundo. Isso é o que aponta o Berger. Quando você olha para a arte, né, anteriormente, né, a arte antigamente, você vê aí o conteúdo religioso nas artes ou na cultura, de uma forma geral, isso perdeu, isso foi sendo esvaziado, foi sendo perdido. A influência das instituições e símbolos religiosos também foi sendo, à medida que o mundo foi caminhando, foi se perdendo. Essa é uma tese da sociologia,
né, o Durkheim e a sociologia de uma forma geral defendiam que, à medida que o homem fosse ficando cada vez mais tecnológico, ele iria perder o senso religioso, né? Ele iria perder essa busca pelo religioso, pelo sagrado, pelo transcendente. Isso é o que o Berger e a sociologia, de uma forma geral, chama de secularização. Secularização. Ah, em relação à teoria da secularização, né, aquilo que eu mencionei, a modernização levará necessariamente a um declínio da religião, tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas. Isso é a teoria da secularização. Só que aí, o Berger, na sua pesquisa, percebeu que o homem, de uma forma geral, na história humana, você tinha períodos de secularização, mas períodos de retomada, né, que o que ele chama de dessecularização, né? E aí que seria esse ressurgimento aí da religião no mundo, né? E ele faz essa pergunta: quais são as origens da ressurgência da religião em todo o mundo? Então, ele percebe que em alguns momentos é, ocorre uma retomada da religião, né? E aí ele faz essas pontuações. Em primeiro lugar, a modernidade tende a solapar as certezas às quais as pessoas conviveram ao longo da história. É uma situação desconfortável, intolerável para muitos, e os motivos religiosos que prometem certeza são atraentes. Então, o homem viu, né? E a história mostrou que a racionalização não explica, não preenche o coração humano, né? Então, e aí a gente tem um exemplo claro disso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Agora, dia 7 de maio, né? Anteontem, foi comemorada a rendição, né? Aconteceu, 7 de maio de 45, aconteceu a rendição do nazismo, e esse ato foi lembrado essa semana aí por líderes do mundo inteiro, líderes europeus, né? E a Segunda Guerra, as duas guerras mundiais, né? Foram eventos que, de fato, colocaram a racionalização, a ciência em xeque, né? Porque a ciência naturalizada, né, puramente racional, a racionalidade não explica, a racionalidade não preenche e não explica todas as não explica todas as inquietudes do homem, né? E não vai explicar, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que o amor ninguém explica, né? Então, o fato de você amar alguém, né? Amar um filho, amar sua mulher, seu marido, amar alguém, né? Alguém, isso não é explicável, isso é vivenciável, né? Então, tá aí uma coisa que a racionalidade não explica, né? Então, nem tudo o ser humano, nem tudo a racionalidade explica, né? E aí o Perger aponta isso, que a modernidade tudo isso, não só isso, mas uma série de acontecimentos, né, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, fizeram que as certezas trazidas pela modernidade fossem colocadas em xeque, né? E a religião não, e a religiosidade não, os movimentos religiosos prometem certezas e essas certezas estão lá, né? Essas certezas estão lá. Então, por isso, esse é o primeiro motivo da ressurgência da religião no mundo, né? Segundo motivo, uma visão puramente secular da realidade encontra seu principal lugar social numa cultura de elite, a qual previsivelmente influencia muitas pessoas que não são membros dessa elite. Os movimentos religiosos, como uma tendência fortemente antissecular, podem então atrair pessoas com sentimentos originados às vezes em motivações claramente não religiosas. Então, essas certezas e a proposta da religiosidade como um todo, né, atrai essas pessoas porque, de fato, elas veem que a racionalidade não satisfaz o coração humano,
né, de forma plena, assim como o homem no estágio ético, né? Eu mencionei agora há pouco sobre o Kierkegaard, assim como o homem no estágio ético, ele percebe que as coisas ao seu redor não o preenchem simplesmente, né? Em relação à dessecularização ainda, o mundo é massivamente religioso. Achei interessante esse termo que o Berger usa, o mundo hoje, e ele está falando aqui final dos anos 90, né? O Berger morreu agora, né, na primeira década, se não me engano, a primeira década, não, última década de 90, né? Final do século 20, não me lembro agora a data, mas aí ele está falando do século 20 em si, né? O mundo hoje é massivamente religioso. Não há razão para pensar que o mundo do século 21 será menos religioso do que o mundo atual. O mundo de hoje, ele cita, né, nesse artigo que ele escreveu, A Dessecularização do Mundo, uma Visão Global, ele diz o seguinte, ele menciona o seguinte: o mundo de hoje é tão ferozmente religioso quanto antes, e até mais em certos lugares. Isso quer dizer que toda literatura escrita por historiadores e cientistas sociais, vagamente chamada de teoria da secularização, está essencialmente equivocada. Porque ele percebe que o mundo, mesmo com tudo aquilo que aconteceu, o mundo continua religioso, o ser humano continua massivamente religioso, tão religioso quanto era antes, como sempre foi. E ele chama isso de dessecularização. Né? Ele chama isso de dessecularização. Um outro ponto, antes de passar, uma outra observação, antes de passar para outros autores, a visão de outros autores em relação à secularização é que essa retomada da religiosidade, ela assume formas diferentes, né? Ela assume formas diferentes. Então, mas é uma retomada da religiosidade. Você tem, por exemplo, hoje, né, atualmente, um movimento de ah, um movimento em termos religiosos, né, de mais voltado para o indivíduo, menos para as instituições, de uma forma geral, né? Isso é dessecularização. Ou seja, as pessoas ressignificam a religião para elas, né? E mesmo que às vezes não aderem a instituições, né? Elas continuam religiosas, né? E aí tem o fato, por exemplo, da pessoa acreditar em Deus, ter uma visão religiosa da vida, mas não estarem ligadas institucionalmente a uma religião, a uma igreja, né, a uma instituição de uma forma geral. Então, vamos lá, ver secularização e dessecularização, segundo outros autores. Primeiro autor que eu coloco aí é essa socióloga francesa, Danielle Leger. Ela diz o seguinte: no contexto europeu, principalmente na França, está ocorrendo o crescimento do número de religiosos, mas, ao mesmo tempo, uma diminuição das identidades religiosas herdadas. É isso que eu mencionei agora há pouco. Né? A pessoa se assume religiosa, ela se admite religiosa, mas ela não se vincula a uma instituição, por conta da individualização e da subjetividade das crenças no sobrenatural. As instituições religiosas estão enfraquecendo e perdendo controle social e cultural. A religião passa a ser objeto de escolha conforme os interesses e necessidades individuais. Então, mesmo que não se vincule a instituições, né, as pessoas se voltam para a religiosidade, né, e cultivam a sua religiosidade individualmente, subjetivamente, né? Em relação a agora Cecília Maris, uma socióloga brasileira, ela diz o seguinte: existe uma relação dialética, ou seja, um antagonismo na sociedade contemporânea entre secularização e dessecularização, né? Porque ela vê um movimento pendular aí, o ser humano, né, em momentos de secularização e momentos de dessecularização, tendo em vista que as promessas da racionalidade e da ciência não se realizaram, o projeto de secularização iniciado na modernidade está contribuindo para um projeto de contra-secularização, mas que este também pode contribuir para um projeto de secularização. Então, momento de secularização, momento de dessecularização.
Vamos falar agora sobre senso de divindade e semente de religiosidade. Esses dois termos foram cunhados por Calvino, né, o reformador francês João Calvino, no século XVI, né? E basicamente ele diz o seguinte, que Deus criou o homem, lembrando que Calvino era um teólogo, Deus criou um homem com esse senso de divindade, com essa semente de religiosidade, né? E aí nós vamos abordar isso. Antes de abordar o pensamento de Calvino, eu trouxe o pensamento de outros de outros pensadores, né? Pensamento de pensadores, mas vamos lá. Eu trouxe o que outros pensadores defendem para mostrar para vocês que não é algo simplesmente criado por um teólogo, apesar que Calvino sistematizou isso lá no século XVI. Eu achei interessante a proposta, o que defende o antropólogo irlandês Justin Barrett, e ele é reconhecido no mundo inteiro, né? A tese dele foi colocada nesse livro aí, Por que alguém acreditaria em Deus? Ele diz o seguinte, basicamente ele diz o seguinte no seu livro, essa é a sua tese: todos nascemos naturalmente crentes em Deus. O ser humano nasce propenso a acreditar em Deus. Há evidências de que os sistemas religiosos ajudam a manter a comunidade unida. E, assim, há evidências, isso escreveu, né? Durkheim escreveu sobre isso bem antes, né? Mas é interessante você ver que agora, né, século XX, século XXI, e o Justin Barrett está vivo até hoje e defende está defendendo a sua tese, né? E é interessante porque ele, sendo antropólogo, defende isso, né? A tese dele é essa, que todos nascem naturalmente crentes em Deus. Isso é interessante, isso vem corroborar com a tese do Calvino, né? O que defende o Calvino sobre o senso de divindade e a semente de religiosidade. Agora, João Calvino em si, né? Eu, a, e o João Calvino escreve isso, registra isso nas Institutas, né, na sua obra chamada Institutas, que foi a maior obra de Calvino. Ele fez vários comentários bíblicos, né, e a sua maior obra é uma obra chamada A Instituição da Religião Cristã, que comumente é chamada de Institutas, né? E ele diz que crer em Deus é universal. O ser humano é teorreferente, é irremediavelmente religioso. A religião é uma realidade inescapável da vida. Inescapável da vida. Outro ponto. Enquanto Berger diz que o ser humano é massivamente religioso, né, o Calvino menciona isso, que crer em Deus é universal. E ele diz que crer em Deus parece universal, né, ou é universal, parece ser universal, porque a diversidade de crenças ou de práticas religiosas pressupõe uma concepção básica de divindade, e os que se opõem a Deus têm uma ideia de tal ser, por isso estão conscientes da divindade. Uma outra coisa que ele pontua é que a religiosidade está presente em todas as culturas, em todas as culturas. Então, por isso, né, por isso esse senso de divindade, essa semente de religiosidade, né? É interessante que ele coloca quando se opõe a Deus, quando alguém se opõe a Deus, há essa ideia de Deus ali, porque alguém não se oporia diante de uma coisa que não existe, né? Diante de uma coisa inexistente, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu nunca vi um livro, uma tese de alguém escrevendo contra o coelhinho da Páscoa, né? Defendendo com dados, né, por mais diversos que sejam, que o coelhinho da Páscoa não existe. A gente sabe que isso é uma perspectiva né, humana e ilusória, né? O Papai Noel, o coelhinho da Páscoa e essas coisas todas, né? Então, ninguém vai perder tempo tentando provar por A mais B que o coelhinho da Páscoa não existe. Né? Por quê? Porque todo mundo sabe que não existe. Então, né, é por aí. Né?
Um outro pensador também, Alvin Plantinga, que é um filósofo da religião americano, né, um filósofo da religião, ele diz que o sensus divinitatis, usando o termo de Calvino, né, usando a expressão cunhada por Calvino, é uma disposição para formar crenças teístas, crenças na existência de uma divindade pessoal, né? Há a disposição humana para o pensamento em relação a Deus. Essa disposição leva à formação de crenças teístas concretas, né? Que crenças teístas concretas são essas? Deus é o Criador, merece adoração e obediência. Outro ponto que ele menciona, as experiências humanas, boas ou ruins, desencadeiam um senso de divindade. Então, geralmente, né, quando o ser humano passa por circunstâncias complicadas, circunstâncias difíceis, ele acaba se voltando para Deus, né? Ou se voltando para Deus de forma a buscar ajuda em Deus, na divindade, no transcendente, sei lá o nome que você vai dar, mas ou também falando contra, né? Porque geralmente as pessoas, aqueles que não acreditam em Deus estão ali defendendo que Deus não existe, eles não acreditam, mas aí se, por exemplo, acontece um desastre natural, né, um tsunami da vida, sei lá, e mata milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, aí a pergunta que se faz é onde Deus está? Então, né, aí é aquilo que o Calvino menciona de, né, os que se opõem a Deus têm uma ideia de tal ser, pois estão conscientes da divindade, por isso estão conscientes da divindade. Né? Então, é isso que o Platinga aponta como essas experiências humanas que desencadeiam o senso de divindade, né? O ser humano na busca de, de ajuda, de suporte, ele vai se agarrar em quem ele puder para isso, né? Um teólogo americano chamado Henry Zylstra, ele diz o seguinte: nenhum homem é religiosamente neutro em seu conhecimento e apropriação da religiosidade. É interessante como você vê pensadores, eu fiz isso de forma proposital, mostrar pensadores de várias áreas, de várias épocas, né, com essa mesma tese, né, defendendo o mesmo pensamento. O Zylstra, né, traz isso, né, nenhum homem é religiosamente neutro em seu conhecimento e apropriação da religiosidade. Ele diz: o mundo não é composto por pessoas religiosas e não religiosas. É composto de pessoas religiosas que têm diferentes preocupações últimas, diferentes deuses e respondem ao Deus vivo de maneiras distintas. Então, quando ele diz de preocupação última, né, é aquilo que de fato a pessoa está firmada ou ela olha aquilo para onde ela olha, né? Então, quando ele diz que não há ninguém religiosamente neutro, é que que o ser humano assume um posicionamento ou a favor ou contrário, né? Não existe neutralidade nisso aí. Não existe neutralidade. Ele continua dizendo: cada vida humana manifesta diferentes formas de expressar sua fidelidade e de responder a questões últimas da vida. Todos os humanos são irremediavelmente religiosos, como Calvino menciona. Eles manifestam variadas devoções religiosas. Sendo assim, o humanismo secular é uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo religiosa, da mesma maneira que o cristianismo e o judaísmo. Quando ele está falando do humanismo, ele está mencionando aqui o naturalismo, né? O humanismo secular é naturalista, ou seja, ele não admite a existência de divindade e uma série de outras coisas. Né? Então, ele diz que o humanismo secular é uma cosmovisão, ou seja, é uma visão de mundo religiosa, assim como o cristianismo, o judaísmo e outras visões de mundo religiosos. Aí eu queria terminar esse momento colocando uma atividade aí para os alunos, né? Uma atividade que será postada, que está postada lá no fórum, lá no AVA, né? Eu vou abrir um fórum e a atividade é a seguinte: faça um comentário do vídeo Deus Não Está Morto, de Vince Vitale, e o link é esse aí. Esse vídeo tem 9 minutos, se não me engano, é um vídeo curto, é um depoimento
de um professor de Cambridge, do Dr. Vince Vitale, né, que é esse professor, que fala sobre como os como a academia vê Deus, está vendo Deus agora no final do século XX, início do século XXI. Eu quero que os alunos façam um comentário sobre esse vídeo, suas impressões, o que acharam, o que não acharam, o que concordam, o que discordam, e esse comentário seja postado no ar, tá bom? Então, fica aí a atividade para vocês e eu vou terminar essa videoaula agora. Infelizmente não veio nenhum aluno, mas a aula tá aí gravada, está aí postada, e esse é um conteúdo dado, tá bom? Lembrando que a nossa segunda VA será no dia 23 de maio, né? A segunda verificação de aprendizagem será no dia 23 de maio, e esse é um conteúdo contemplado pela VA. Então, eu quero me despedir, desejar aí um bom dia a todos, e nós vamos continuar a nossa... eu ainda tenho material para passar para os alunos hoje, eu vou continuar a minha exposição num outro vídeo agora, logo mais, tá bom? Até mais, um bom dia a todos.